Fala aí você, que tá aqui de novo no jogosempreconceito.com.br. Não quer mais assistir televisão, né? Esse domingão aí tu já tá meio chateado, sem ter o que fazer, assistindo Faustão, meio deprimido, resolveu aprender a fazer um negócio legal. Estamos aqui. Se você não caiu de paraquedas nesse vídeo, não sabe do que se trata, entra lá em jogosempreconceito.com.br. Vou até entrar aqui para vocês verem do que eu tô falando. Você entra aqui jogosempreconceito.com.br. Aqui no menu principal a gente tem programação, a SMZ80. Você entra aqui, programação SMZ80, e tem todos os meus posts sobre o meu projeto para aprender o Assembler do Z80, que é converter esse cara aqui, o Cryptologic do Odyssey, para o MSX. Então, aqui vocês vão ver vários posts, né, sobre o que é que me motivou a fazer o trabalho. Tem outros posts aqui sobre como preparar o seu ambiente para começar a desenvolver, criar o seu próprio GitHub, usar o GitHub do Jogo Sem Preconceito, instalar o Inape, que é o que nós estamos usando aqui para fazer. E hoje, se você viu o vídeo anterior, você sabe que hoje nós estamos fazendo mais a parte de análise do Cryptologic. Hoje a gente destrinchou o Cryptologic no vídeo anterior, um vídeo rapidinho, mostrando tudo que tem lá. E agora eu vou ensinar vocês a configurar o projeto, que vai ser o que vai indicar como anda o nosso projeto, o que falta para a gente terminar e o que a gente está fazendo para terminar esse primeiro protótipo, que vai ser um protótipo bem simples, né? Então aqui eu tô na página já do Jogo Sem Preconceito, tô aqui logado no GitHub como Jogo Sem Preconceito, né? E aqui é o nosso repositório Cryptologic Z80, que tem todo o código lá. Se você quer ver como é que você faz para clonar esse repositório na sua máquina, você vê o vídeo preparando o ambiente, dos vídeos do post preparando o ambiente, lá no jogosempreconceito.com.br. Aqui no nosso repositório a gente tem o nosso Olá Mundo. E antes de começar a trabalhar no projeto, que a gente vai trabalhar aqui nesse projeto aqui. Opa, não carreguei o Zunit, deixa eu carregar o Zunit aqui. Ajudar vocês a verem melhor. Esse Zoomit é o programinha que eu uso para dar Ctrl 1 e fazer o zoom, né? Então nós vamos trabalhar aqui nos projetos aqui. Nós vamos criar um projeto aqui, nessa área aqui, nessa região aqui. E a gente vai criar um projeto usando uma ferramenta Java chamada Kanban, que é uma das ferramentas do Agile que serve para organizar o seu trabalho. Mas antes de começar isso, eu vou dar uma mexida aqui no código por causa dos comentários lá, lá no nosso grupo do Facebook, o MSX Brasil Oficial, onde o Nivaldo Júnior ele fez um comentário bem bacana e eu acho que vale a pena a gente começar por esse comentário dele, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o nosso Olá Mundo, que a gente estava trabalhando na semana passada, e vou mostrar os comentários que ele fez aí pra gente, né? Então, Cryptologic Z80, Olá Mundo é esse cara aqui. Vamos abrir o Inape, que é esse cara aqui. Se você quer saber como instalar o Inape, também tem um vídeo anterior. Então, por favor, vá lá no vídeo anterior. E aqui é o nosso Olá Mundo Z80. Beleza, o que o Nivaldo falou? Ele falou o seguinte, aqui eu estou terminando a string com 13. Então, segundo ele, e ele está certo, eu poderia terminar a string com 10 aqui. E a nossa função nova linha ficaria inútil. A gente não precisaria dela, né? Então, por exemplo, eu poderia vir aqui, comentar aqui o call nova linha, né? Tô com layout de teclado errado também. Pronto, agora vai ficar bom. Então, eu terminando a string com 13 e 10, eu faria a mesma coisa que o nova linha faz, né? E a gente pode provar isso mexendo no compare aqui. Em vez de comparar com 13, eu comparo com 10, porque a minha string agora não está mais terminando no 10, está terminando no 13. Se eu assemblar isso, vamos ver que vai ter exatamente o mesmo efeito da função nova linha, né? Então vamos lá, call 8000.
Olá Mundo, viu? Não deu aquele bugzinho de voltar pro Olá e o Red ficar escrito em cima do Olá Mundo, né? Porque a gente colocou o 13 é o retorno de carro, ou seja, a gente só retorna o carro, e o 10 é a mudança de linha, certo? Como a gente só fez a mudança de carro, a gente não fez a mudança de linha, a gente resolveu dessa forma. Então por que eu fiz o nova linha? No futuro, a gente vai componentizar esse programa. Esse programa vai ser dividido em vários componentes e ele vai ter uma série de funções gerais que a gente vai usar para ser uma biblioteca. Então, no futuro, a nova linha, na verdade, vai ser uma função que nós vamos usar bastante nos nossos próximos projetos para pular uma linha, porque esse código já está encapsulado. Então, eu vou tirar o 10 aqui, vou voltar minha comparação para o 13, aqui, e vou manter a nova linha. Mas como é que a gente pode mudar isso para isso ficar um pouco melhor? Eu posso fazer a comparação com o 13 antes de fazer o print char. Então, por exemplo, se eu mudar essa comparação 13 para cá, eu já vou ler automaticamente o cara. Se ele for 13, eu já saio direto, eu já vou para o fim string, certo? E aqui eu só imprimo o cara se ele não for o 13. Então vocês vão ver que isso aqui, vou até fazer o seguinte, vou tirar aqui, vou comentar aqui a nova linha, e vocês vão ver que isso aqui vai ter praticamente, não sei se vai ter exatamente o mesmo efeito, vamos ver o que vai acontecer quando a gente jogar essa comparação para cá. Porque na teoria, aqui, eu não estou imprimindo 13 se o acumulador recebeu o 13 lá na frase, certo? Então vamos compilar esse cara. Assembly para completar o cara. Vou dar um CLS aqui, vou dar um call. 8.000. Viu? Mesmo efeito. Então tem outras coisas. No futuro vocês vão ver que eu vou começar a ensinar vocês a componentizar em funções, para que a gente possa transferir isso para bibliotecas e usar bibliotecas, para que a gente não fique reinventando roda toda hora. Quando você cria uma função e joga para uma biblioteca, você simplesmente chama ela e usa. Então, uma documentação muito comum que a gente costuma fazer em funções, a gente vai fazer muito isso nos nossos códigos, como vão vir à frente, é isso aqui. A gente cria um cabeçalho, né, dizendo o que a função faz, pular uma linha. Componentizar em função também é importante pelo seguinte, em alguns comandos, algumas coisas são diferentes de máquina para máquina. Então, se você componentizar o seu nova linha de um jeito, você pode usar código que se automodifica para usar a melhor função dependendo da máquina para a qual você está compilando. Mas isso é um tópico avançado. É bom vocês saberem que a gente vai poder fazer isso no futuro. Mas é um tópico avançado que eu vou explicar na hora de se explicar isso. Aí, quando a gente faz isso aqui, a gente também costuma fazer uma outra coisa, que é dizer todos os parâmetros que a função precisa receber e indicar tudo que a função altera. Por que a gente faz isso? Por que uma grande parte do código em Assembler faz isso? O código em Assembler é grande e complexo. Então, quando você mostra para o cara o que você está alterando na sua função, você vai te ajudar a descobrir que código pode estar interferindo em outro código. Então, como a nossa função nova linha não precisa de parâmetro nenhum, a gente coloca aqui NA, né? Não se aplica, porque não tem parâmetros. E o que a nossa nova linha está alterando? Ela está alterando o registrador A, aqui, certo? Então a gente pode botar que ela altera o A. Beleza, o que a gente pode fazer para esse código ficar o menos intrusivo possível? Ou seja, a nossa nova linha não alterar nada, nem o A. A gente pode usar uma coisa que a gente chama de pilha. A pilha, eu vou explicar para vocês o que é a pilha depois. Mas imagina agora, nesse primeiro momento, que a pilha é um lugar onde você pode colocar coisas que você não está precisando naquele momento e resgatar essas coisas.
O que você precisa saber quando você está trabalhando em pilha é que ela é efetivamente uma pilha. Ou seja, sempre que você colocar alguma coisa na pilha, essa coisa vai ficar no alto da pilha. E sempre que você tirar alguma coisa dessa pilha, você vai tirar do alto. Então toda vez que você empilha alguma coisa, você tem que retirar da pilha na mesma ordem. Existem umas técnicas avançadas em que você não faz isso, mas são técnicas muito avançadas. Para o início, vamos começar. Empilhou, removeu. Então o comando que a gente usa para empilhar registradores é o push. E o empilhamento só funciona para registradores de 16, para pares de registradores. Então eu não posso simplesmente puxar o A, que é o que eu quero. Ou empurrar o A, né? Push é empurrar, não é empurrar o A. Eu tenho que empurrar o AF inteiro. E aí eu posso trabalhar com o meu A aqui desse jeito. E aí no final do meu código, eu vou usar o comando para tirar essa coisa da pilha e trazer de volta para o registrador onde ela estava. Para isso a gente usa o comando pop. Então se a gente der pop AF, aqui eu estou guardando o A e o F na pilha. Aqui eu estou trabalhando com o A. E depois que eu faço o que eu tenho que fazer com o A, eu trago ele de volta para o AF. Então com esse código aqui, eu não modifico absolutamente nada. E eu posso chamar essa função tranquilamente, sem medo de estar mexendo em outras partes do código ou estar criando um código que vai servir de intruso para um outro código e vai zoar tudo. Então aqui eu já posso colocar um NA também para informar que ele não altera nada. Então no futuro nós vamos ter muitas funções assim que vão estar numa biblioteca nossa e a gente vai poder reutilizar. Por isso que eu separei o Nova Linha e por isso que eu deixei o Olá Mundo. Então agora esse aqui é o nosso novo e melhorado Olá Mundo, graças ao comentário do Nivaldo. Muito obrigado, Nivaldo. Aliás, muito obrigado a todos vocês que estão curtindo o tutorial, estão lendo os posts. Muito obrigado. Tem tido uma receptividade muito legal, especial nos grupos de MSX aí, a galera que curte MSX. Então, obrigado, Nivaldo. Tá aqui, tá explicado. Então vamos assemblar esse cara. Vamos dar um K8000 aqui. Opa. Tá lá, mesmo efeito. Então é isso, vamos comitar lá o Olá Mundo e agora vamos falar o que a gente realmente ia falar nesse vídeo. Mas primeiro vamos comitar isso aqui, porque é aquilo que eu expliquei lá no outro vídeo. Toda vez que você chega num ponto importante do seu desenvolvimento, você guarda aquele código que você trabalhou para garantir que se você mexer alguma coisa aqui, quebrar alguma coisa aqui, eu posso voltar para esse ponto onde o código estava funcionando direitinho. Então vamos ver. Minha internet hoje parece que está um pouco lenta. Essa internet está bem lenta, na verdade. Não sei porquê. Estou no repositório certo. Salvar. Apareceu as mudanças que eu salvei lá. Então vou botar melhorias no Olá Mundo. Dicas do Nivaldo. Agora vamos comitar lá. Minha internet hoje está uma porcaria, mas vamos lá. Então é isso. O que nós vamos fazer hoje então? Se você viu o vídeo anterior, onde eu quebrava lá em partes o Cryptologic, agora nós vamos criar um projeto para controlar o que nós vamos fazer durante as nossas semanas de projeto, aí, o que nós vamos codificar. Para fazer isso, nós vamos entrar aqui nessa aba Projetos, aqui, tá vendo? Nessa aba Projetos, eu posso criar um novo projeto e linkar ele a um determinado repositório. Então eu vou dar aqui Create Project.
Acho que eu fui muito rápido, né? Vamos lá de novo. Esse botão aqui, Create Project, é o botão que nós vamos clicar para criar um novo projeto, tá? Então vamos ver o que, que ele pergunta para a gente aqui quando a gente cria um novo projeto, para a gente ver como é que a gente vai criar esse projeto. Então a primeira coisa que ele pergunta para a gente é um nome para esse projeto. Cabe agora a gente explicar um pouquinho as diferenças entre metodologias de projeto, né? Há muitos anos atrás, os projetos eram desenvolvidos em uma metodologia com metodologias diferentes, que o conjunto dessas metodologias eram chamadas de waterfall, ou catarata, né? Queda d'água. E essas metodologias, como é que elas funcionavam? Você primeiro fazia um documento enorme, gigante, explicando tudo que o seu software faz, pormenorizado, desenho de todas as telas, desenho de todas as coisas. E essas documentações eram muito longas e extensas. Mas para a década de 70, a década de 80 funcionava porque a tecnologia não avançava muito rapidamente. Então você tinha tempo de gastar 6 meses, 1 ano num projeto, codificar em outro ano e 2 anos depois o software estava pronto. E para aquela época funcionava. O problema é que hoje em dia nós vivemos uma outra época. Hoje em dia, os projetos e a tecnologia evoluem muito rápido. Os negócios para quando a gente escreve esses softwares, eles evoluem muito rápido, muito rápido. Então, se você ficar parado no waterfall, descrevendo, desenhando tela, e descrevendo, e olhando cada pormenor e fazer o seguinte, pode acontecer de você chegar num ponto, quando você terminar a sua documentação completa e extensa, aquele software não atende mais, porque o mundo mudou nesses 6 meses, 1 ano, que você ficou escrevendo aquela documentação toda. Então, para isso foi criada uma nova maneira de desenvolver software chamada Agile. Existem várias implementações de Agile, várias maneiras diferentes de fazer Agile. Mas todas elas têm algumas coisas em comum. Então aqui, se você ver Project Board Name, o que é o Project Board? O Agile ele tem uma das ferramentas do Agile chama-se Kanban. E o Kanban é um negócio criado por japoneses malucos por produtividade na década de 90, que organiza o teu trabalho no estado em que ele está usando cartões. Então a gente vai criar aqui um board name para ele, que vai ser o mesmo nome do projeto, vai. Cryptologic Z80. A digitação tá ruim porque o teclado é novo, tá? E aqui a gente vai descrever o nosso projeto, a gente já sabe 1000 vezes o que é converter o Cryptologic do Odyssey para o Z80. E aqui a gente vai escolher um template para o nosso projeto. Kanban básico, Kanban automatizado, Kanban com reviews. Vamos usar o Kanban básico, que é o mais simplesinho, que a gente mexe com ele na mão, e ele é mais visual para ajudar vocês. Então, toda vez que eu começar um trabalho, eu vou lá na mão mexer. Toda vez que eu atualizar alguma coisa, eu vou lá na mão mexer para vocês verem. Mas é bom vocês saberem que tem automatizados, que, por exemplo, toda vez que eu ligar um commit meu, pode ser automatizado e tal, mas não vamos entrar... Nosso objetivo aqui não é aprender a gerenciar projetos com GitHub, é fazer o nosso jogo. Então vou criar um projeto aqui, tá? Então, como vocês podem ver, o nosso Kanban é o mais básico possível, tá? Tem aqui To Do, que é o que você tem que fazer, In Progress, que é o que você está fazendo, e Done, que é pronto, que é o que você já efetivamente terminou, tá? Dependendo da implementação do Kanban que você usa, você pode ter outras colunas. Por exemplo, uma coluna muito comum aqui seria autorizado, por exemplo. Então, o que seria essa coluna autorizado?
seria uma coluna para dizer... Todo Agile tem uma figura chamada Project Owner. O que é o Project Owner? O Project Owner é um cara que normalmente é um cara do cliente, não é o cara que está desenvolvendo, que está envolvido em validar todas as etapas do processo. O Agile ele funciona em entregas mínimas. Vocês vão ver como funciona depois, que eu vou explicar bem isso. Mas vamos supor que o teu Project Owner ele vê aqui entre o que tem para fazer e fala, pô, tem coisa aqui que eu não quero fazer, tem coisa que eu quero fazer. Então vamos supor esse cartão exemplo aqui. Ah, beleza, esse cartão aqui eu quero que seja feito. Então você joga para essa coluna daqui e o pessoal da produção que vai desenvolver vai pegar os cartões do que está autorizado, não do que está planejado, né? Aqui muita gente chama esse cara aqui de planejado, em vez de to do. Então seria planejado, autorizado. Essa é uma coluna muito comum aí que você vai ver quando você estiver trabalhando profissionalmente. Outra coluna bem comum que pode existir num projeto, num Kanban, é a coluna testado ou pronto para teste. Essa coluna pronto para teste, ela ficaria aqui entre o done e o in progress. E para que serve essa coluna pronto para teste, né? Muitas empresas grandes elas têm uma área dedicada só para testar o software que você desenvolve. Até porque uma boa prática de desenvolvimento é que você mesmo não deve testar o software que você cria. Por quê? Por que disso, né? O seu teste é viciado. Você está tão envolvido com aquele código que você já sabe a forma ótima daquele código funcionar. Então, normalmente, o teu teste de desenvolvimento é um teste que você sabe, ah, legal, isso aqui tem que estar funcionando assim, e você sempre faz aquele teste viciado daquele jeito. Ter uma pessoa dedicada por um teste específico é importante porque o cara não está viciado e porque o cara pode pensar, o cara é dedicado em pensar maneiras de fazer o bagulho não funcionar. Então é um cara que você sabe que vai ficar focado em tentar te quebrar. Esse cara que tá nessa coluna aqui é o cara que te quebra. É o cara que fala, ah, tu terminou mesmo, malandro? Vamos ver se tu terminou mesmo. E aí ele vai fazer de tudo que é possível e imaginável para zoar o seu código, para dizer para você, não, cara, tu acha que terminou, mas não terminou não. Então uma coisa muito comum é você botar aqui o seu cartão em progresso, começar a programar lá, felizão, blá 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 blá, terminou e acho que eu terminei, acho que tá bom. E jogar aqui pro pronto para teste. Aí uma outra pessoa da equipe vai pegar esse card que está pronto para teste, vai trazer para a máquina dele, vai executar e ver, não, cara, foi mal. Tem um bug aqui que está acontecendo tal coisa. E aí o que ele faz? Ele pega esse cartão e devolve para o in progress, para você trabalhar de novo ou até outra pessoa trabalhar. Uma coisa importante do Agile é o seguinte, qualquer pessoa na equipe pode puxar qualquer cartão a qualquer momento. Isso é um pré-requisito do Agile, tá? Então o cara lá é desenvolvedor. Então ele quer puxar pontos. Ele olha assim, pô, legal, esse cartão aqui eu sei fazer, eu entendo disso. Isso é o que eu vou fazer. E aí ele puxa para o in progress e essa tarefa vai para o nome dele, para ele trabalhar nessa tarefa. Então beleza, como é a equipe de um homem só e a gente quer manter tudo muito simples, nós vamos usar só as colunas básicas, né, do Agile. E agora nós vamos começar a criar nossas tarefas do Agile baseado naquela análise que a gente fez no vídeo anterior lá no vídeo anterior do site, onde a gente abriu o Cryptologic, viu o Cryptologic e viu o que a gente precisa. Então eu vou apagar todos esses caras aqui, que são os caras padrão, e vou criar novos caras para tudo aquilo que a gente vai precisar fazer, que nós vamos fazer juntos durante o nosso projetinho aí. Você vai fazer comigo para o nosso software ficar pronto, o nosso primeiro joguinho portado para o Assembler do Z80, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar nesse mais aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Para adicionar um cartão, tá? Um cartão Agile, ele tem que ter minimamente duas coisas, tá? A primeira coisa,
uma descrição da tarefa que você vai executar e uma coisa que a gente chama de definition of done, ou em português a definição do pronto. O que é a definição do pronto? A definição do pronto é uma característica testável daquele entregável que você desenvolveu e que seja uma confirmação precisa de que você efetivamente terminou. Por que isso é importante? Para o cara que está testando lá, lembra que tinha aquela coluna teste aqui, que eu removi agora, mas que tinha uma coluna aqui no meio do teste? Para o cara saber o que ele tem que testar. Então não existe cartão Agile sem uma definição de pronto. Então a primeira coisa que a gente vai botar no nosso cartão aqui é... Qual foi a primeira coisa que a gente viu lá na nossa análise? O cara tem que entrar de pelo menos duas letras. Ele tem que entrar uma frase de pelo menos 2 letras e no máximo 14 letras. Então vamos lá. Permitir que o jogador 1 entre uma frase de pelo menos 2 e no máximo 14 letras. E aí na nossa definição de pronto, a gente vai colocar assim: imprimir essa mensagem na tela. Todo cartão ágil, aliás, todo cartão ágil não. Todo entregável do ágil tem que ser uma entrega testável. Toda vez que você cria uma entrega no ágil, tem que ser uma peça de software que efetivamente faça alguma coisa para o seu project owner ou o dono do projeto testar aquilo. Por quê? Como a gente não tem uma documentação, o Agile prega que a documentação do Agile é o próprio código, tem que ter um processo muito claro de validação do seu cliente, para o seu cliente dizer assim: olha só, cara, é isso mesmo que eu queria. Para que ele possa validar aquela entrega, ele tem que poder entrar, testar e falar para você: era isso mesmo que eu queria. E isso é muito mais ágil que você escrever um documento complexo e depois bater todas as complexidades daquele documento. Então esse vai ser o nosso primeiro cartão. É a primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Depois nós vamos criar um novo cartão que vai ser assim: sortear 14 números aleatórios aleatórios. Nossa, tá difícil esse aleatórios, hein? Entre 1 e 14. Sem repetição entre eles. E a nossa definição de pronto vai ser imprimir a matriz com esses 14 números. Por que a gente vai... Na verdade, esse cartão não está bem definido. Por que ele não está bem definido? Porque nem sempre a gente vai ter que fazer 14 sorteios. Esses sorteios aqui eles vão ser necessários porque a gente vai receber uma frase que a gente recebeu nesse cartão aqui e vai precisar embaralhar ela. Então eu não preciso sortear 14 números, eu preciso sortear N números entre 1 e N, sem repetição entre eles. N é igual ao número de letras entradas pelo jogador 1. Pronto. Agora o cartão está melhor descrito.
Esses números que nós vamos sortear vão dar a matriz que vai servir para a gente embaralhar a frase. Então isso aqui é uma das etapas do embaralhamento daquela frase que a gente vai, que o jogador 1 vai entrar, e isso aqui vai servir como um embasamento para embaralhar a frase, que vai ser a frase que o jogador 2 vai tentar desembaralhar. Então beleza. Depois que a gente sortear os 14 números, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que começar a receber as entradas do jogador 2. Porque o jogador 2 ele vai começar a digitar lá, por exemplo, A. Aí a primeira letra é um A, sucesso. A primeira letra é um B, não, está errado. Se tiver errado, a gente vai ter que somar esse contador de erros lá. A gente vai ter um contador que vai ficar contando toda vez que o cara errar. O cara errou, conta. Então, nós vamos criar mais um cartão aqui. Receber uma letra e validar se esta letra é a letra correta da posição da frase. Caso não seja, incrementar o contador de erros e solicitar uma nova entrada. E aí, como é que a gente vai saber se isso aqui está funcionando ou não? Que vai ser a nossa definição de pronto. Vai ser imprimir acerto ou erro, dependendo da entrada do usuário. Então esse é mais um cartão para a gente fazer. Depois que a gente fizer isso, a gente vai ter... Ah, peraí. A gente esqueceu um cartão importantíssimo aqui que a gente tem que fazer. Aqui nesse cartão, a gente está só sorteando os números. A gente precisa efetivamente embaralhar a frase. Isso vai ser uma outra função do nosso programa. Então o que a gente tem que fazer aqui? Criar uma rotina para embaralhar a frase. Entrada pelo jogador 1. Então eu vou lá, vou embaralhar a frase que o cara entrou. Só que é bom ressaltar aqui usando uma matriz de números aleatórios. Esse cartão aqui, existem várias formas de você lidar com esse cartão, tá? Esse cartão poderia ser um cartão dependente desse cartão sortear números aqui, né? Porque primeiro você sorteia os números, preenche a matriz e depois você embaralha a frase usando a matriz que você criou. Mas o ideal é que os cartões do Agile sejam o mais independentes possíveis, para que qualquer um possa pegar a qualquer momento. Então, note aqui que eu falei usando uma matriz, eu não falei a matriz. Então isso aqui vai permitir que na hora que o cara for criar esse cartão, ele possa simular uma matriz qualquer lá e usando essa matriz embaralhar tudo, de modo que esse cartão fique independente do outro. No Agile sempre tem que procurar a independência entre cartões. No final você pode fazer um processo para integrar isso tudo. Então beleza. Como é que a gente vai ver? Imprimir a frase embaralhada. E aí nós já temos mais um cartão. Então beleza.
Então aqui já temos permitir que o jogador tenha uma entrada, sortear os números aleatórios para gerar a matriz de embaralhamento, criar uma rotina para embaralhar a frase, receber uma letra para validar se a letra é a letra que está na posição correta e incrementar o erro, caso tenha o erro. E aí nós vamos ter mais um cartão que é vamos ver. Ah, sim, eu preciso avaliar criar uma rotina que avalia se o jogador completou a entrada correta e exibir o contador de erros caso aqui melhor em caso positivo. Então aqui é como é que a gente vai avaliar se o cara entrou tudo ou não. Imprimir, acertou tudo quando o jogador 2 terminar sua entrada completa e imprimir o contador de erros, que é aquela fase final lá do jogo que a gente viu lá no último vídeo, onde o cara terminou tudo, aparece a frase certinha e aparece o contador de erros lá do cara. Então é isso. Uma coisa importante que é bem específica do Assembler é que no Assembler você tem que gerenciar toda a memória do Assembler. Você que é o responsável por gerenciar os espaços de memória, gerenciar tudo. Então eu gosto de criar aqui um cartão para me lembrar que eu tenho que fazer isso, que é criar uma rotina para limpar todas as variáveis do programa a cada execução. Por que isso? Quando a gente começa Quando a gente inicia um programa Assembler, o ideal é que a gente limpe todas as áreas de memória que a gente vai usar para garantir que a gente não vai pegar nenhum lixo durante a execução ou nas execuções subsequentes. É muito comum você debugar um programa Assembler e aí na primeira vez que você roda dá tudo certo, na segunda vez que você roda dá tudo errado e você fica batendo cabeça. Por que está dando tudo errado isso? É porque na primeira execução que você fez, você sujou a memória. E como você não teve aquela esperteza de limpar a memória na segunda execução, você deu uma zoada na memória e você acaba se perdendo ali. Então esse é um cartão importante. Então aqui para a gente verificar se isso está pronto, imprimir todas as variáveis limpas. Então beleza, tem mais algum cartão que a gente tenha esquecido assim? Eu acho que tem mais um cartão que vale a pena a gente colocar aqui, porque é um trabalho separado, que é integrar todas as funções do programa principal.
executar o programa. E verificar se o protótipo se comportou da forma esperada. Isso aqui é um trabalho que a gente vai fazer depois que todos os cartões estiverem prontos. A gente vai ter que integrar todas essas funções diferentes e testadas num único programa geral, que vai ser o protótipo do nosso jogo. Então isso aqui poderia ser encarado como a finalização do nosso trabalho e provavelmente vai ser a última coisa que a gente vai fazer durante o trabalho. Então é isso. Aqui nós temos todos os cartões criados. E esse era o vídeo que eu queria mostrar para vocês hoje sobre como criar o projeto, como integrar ele, criar novas colunas no Kanban, como integrar ele no Kanban. E agora, à medida que a gente for trabalhando, a gente vai simplesmente puxar um cartão desse, que vai ser onde nós vamos dedicar o nosso trabalho daquela semana e onde nós vamos fazer. Já para dar um spoilerzinho aqui, na semana que vem não vai ser essa molezinha que vocês tiveram essa semana, de só ficar vendo joguinho e criando cartãozinho, que isso aqui é uma moleza, mas é uma moleza importante para a gente definir tudo que falta para a gente fazer. É importante também para dar prazo, assim, tipo, você pode ter uma ideia, vamos supor que eu vou levar uma semana em cada cartão desse, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, vai levar 7 semanas aí, vai levar 1 mês e 3 semanas para terminar o nosso protótipo e tal. Então, tem várias funcionalidades isso aqui, mas para agora, para esse momento, acho que essa explicação já está muito boa. Então, para dar o spoilerzinho, semana que vem nós vamos começar esse primeiro cartão aqui. Permitir que o jogador 1 entre uma frase de pelo menos 2 e no máximo 14 letras e vamos imprimir essa mensagem na tela. Algumas pessoas vão falar, pô, mas tem que fazer isso aí em Assembler, cara. Em Assembler isso é tão mais difícil. Faz essa parte em Basic, ou faz em C, ou faz em qualquer coisa, faz em Logo, ou faz em qualquer coisa, usa uma ferramenta pronta para fazer isso. Claro que você pode fazer isso e provavelmente todas essas opções são melhores do que desenvolver em Assembler. Mas nós estamos aqui para aprender Assembler. E para aprender Assembler a gente tem que ralar. Então eu quero fazer tudo nesse projeto, de ponta a ponta, tudo em Assembler. E ou a gente vai aprender esse negócio ou vai desistir, não tem meio termo. Como diria o mestre Yoda, dor do not, there is no try. Então é isso aí, galera. Esse é o último vídeo aí desse post. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, acabou a molezinha, mão na massa e vai ter código pra gente fazer aí. Então, um abraço. jogosempreconceito.com.br. Acesse a gente no YouTube também, Jogo Sem Preconceito no YouTube. Seja feliz. Até semana que vem.